Olá, eu sou a Tata Velasquez, seja bem-vindo ao meu canal Garota de Programa na Vida Real. E hoje eu decidi fazer um tema que é o psicológico da garota de programa. Gente, como eu falei pra vocês lá no início, aqui eu quero relatar somente coisas reais, tá? Então eu vou se basear na minha história e eu espero de coração que através dessa história você possa entender todo o psicológico de uma garota e o que ela passa, né? Até o processo de entrada, né? E, enfim, antes disso eu quero pedir para vocês que deixa seu joinha aqui, compartilha. Eu sei que não é um assunto tão sociável, né? Ninguém quer falar sobre isso, eu entendo. Ninguém quer se expor, eu também entendo isso. Mas esse é um canal que eu decidi, em meio a isso, tentar expor um pouco melhor e você ter uma visão diferente de uma garota de programa e de sua vida, né? Então, bora lá? Então vamos. Gente, eu quero contar um pouquinho da minha história, tá? Eu vou te contar quando eu entrei, no primeiro dia, depois de um longo processo que eu era muito inocente, pura. Por mais que eu tivesse ali meus 19 anos, eu tinha uma pureza de sentimento, onde era tudo muito puro. Até a maneira da qual eu vivia a minha vida era muito pura, sem maldades e sem acreditar que existia maldades ou intenções ruins. Que mais? É algo da inocência, eu tinha ali um pontinho que eu acreditava que a minha verdade era boa pra mim. Até os 19 anos eu era extremamente inocente, né? Principalmente para lá do íntimo e sentimental, eu era extremamente eu diferente. E eu sinto super saudade dessa época, inclusive. Então, assim, aos 19 anos, quando eu tava entre 19 e 20 anos, que assim, é esse tempo que eu decido entrar ali com 20 anos, mas esse período onde eu tive algumas pessoas, uma pessoa me incentivando a entrar, uma pessoa que eu não conhecia pessoalmente, que ela estava fora do país, eu tinha um sonho naquela época ali de ir para fora do país, mesmo que me custasse tudo. E ela me disse que se eu entrasse na noite aqui em São Paulo, por exemplo, ela me levaria para fora. Mentira, né? Porque ela não fez nada disso, muito pelo contrário. As intenções dela era totalmente diferente do que eu tinha para mim, tá? As intenções dela era estar comigo, ficar comigo, e a minha intenção era não trabalhar em si, mas conhecer aquele país. Por isso tão deslumbrada. E ela estava na Itália. E a minha vontade de ir para a Itália também era muito grande. E eu acabei caindo nisso. E ela falou, se você conseguir ficar um mês trabalhando aí, numa casa que eu vou te indicar, eu vou te levar para a noite. Eu vou te trazer para a Itália e você vai trabalhar aqui e vai ganhar bastante dinheiro. E depois, antes disso, eu não tinha noção nenhuma sobre garota de programa à noite. E eu também tinha receio. Parece que o meu inconsciente acho que já repelia aquilo. Até alguns momentos antes da noite que eu passava ou que eu via uma cena, alguém, garota de programa ali na rua, ou que eu via alguma situação que alguém estava comentando, automaticamente eu já saía da situação porque eu não queria essa situação para minha vida. Até porque a minha primeira experiência que eu tive como que eu posso, de se vender e não quis, foi aos 16 anos, quando eu era bailarina e garota propaganda, eu era modelo e enfim, eu fazia N coisas, onde eu tive de frente com um dos sonhos que era me tornar participante de uma emissora de TV, ser famosa e coisa e tal aos 16 anos. Porém,
para isso, para que eu conseguisse entrar numa emissora, eu tinha que, desculpa o palavreado, tá, gente, mas eu tinha que me deitar com um dos diretores. Nossa, eu quase falei emissora, não vou falar pra não dar não dá coisa, não é ruim, enfim. Ele queria que eu me deitasse com ele pra conseguir o meu sonho. Até então, eu com 16, mesmo tão inocente, eu tinha uma característica muito forte, muito pessoal minha, que eu era extremamente decidida, e foi quando eu tinha encerrado ali minha carreira de modelo, de garota propaganda, de dançarina, bailarina, enfim, porque eu falei, se você está me falando que pra eu conseguir o meu sonho eu tenho que me deitar com você, o meu sonho acaba aqui. Aí foi quando ele me chamou de burra, isso daí é uma longa história. Desde então eu peguei uma certa frustração, né, porque era meu grande sonho, ali de menina, de querer ser bailarina, de querer ter o meu próprio lado financeiro, enfim. Aí quando teve essa transição do 19 para 20, que eu já estava com o pé lá, porque eu queria muito ir para a Itália, e ela falou que só me levaria para a Itália se eu trabalhasse. Mas o que acontece? Um mês antes de eu entrar, eu entrei em um colapso mental ali, muito, muito forte, porque ao mesmo tempo eu sentia ali com o meu espírito que algo aconteceria se eu entrasse, e não seria bom para mim se eu entrasse. Foi quando eu estava na igreja, eu frequentava a igreja nessa época, inclusive a igreja era mundial, e eu comecei todos os dias, todos os cultos que tinha eu ia. E comecei a conversar muito com Deus. E eu, meu Deus, tá essa situação pra mim, eu quero muito ir pra Itália, eu quero muito ter minha condição financeira. Eu quero tudo muito isso, mas assim, era o mais querer tudo isso do que ter a noção do que era uma garota de programa de fato, né? Do que é isso, né? Então, desculpa, gente, tô meio rouca aqui, tá extremamente seco. Nossa, meu nariz tá congestionado, tá uma loucura. Então, aí, o que aconteceu? Eu, durante esse período de um mês dentro da igreja, eu tive muitos contatos, conversava muito com Deus. Parece que todas as palavras, você já foi na igreja? E parece que todo aquele culto, todas aquelas palavras são direcionadas para você, pro momento que você tá vivendo. E aconteceu isso comigo durante um mês. Até que eu me lembro perfeitamente até hoje, que era uma quinta-feira. Eu acho que era isso, tá, gente? Uma quinta-feira, já faz muito tempo isso, mas é mais ou menos isso. Era uma quinta-feira, onde eu tive um culto final, eu digo um culto final, né? Até é estranho falar isso. Mas onde eu fui num culto, e esse culto eu me lembro muito bem, que eu ajoelhada pedindo a Deus para que tirasse todos aqueles sentimentos de muito medo, do novo, né, enfim. E foi quando ele falou assim, independente do que você faça, eu conheço o seu coração. Segue para onde você for, eu estarei contigo. E aquilo foi determinante para que eu entrasse. No outro dia eu me arrumei e fui. Quando eu entrei na boate, pela primeira vez, eu tinha 20 anos já, aí eu já tinha 20 anos. É um pouco difícil falar disso, tá? Mas lembra que eu falei assim, que eu tinha muito medo e que eu sentia que algo muito grande ia acontecer, no sentido que não seria tão bom? Quando eu entrei, eu tremi igual o vara verde. E eu tinha 20 anos, mas naquele momento que eu entrei, é como se eu tivesse retrocedido a uns anos da minha vida, e naquele momento que eu coloquei os pés naquele lugar, e só um detalhe, tá, gente? Ela me mandou para uma das casas mais... difícil falar, mas eu vou falar nas minhas palavras, tá? Mais chinfrinha possível. Em vez de ela me mandar e falar assim, não, vai em casa X e X,
E outra, porque elas são casas mais elegantes, são casas mais ricas, né? E você ali vai conseguir ter um tratamento diferenciado como uma acompanhante de repente? Não, ela me mandou para uma das casas mais fuleiras. Não, hoje eu não digo, tá? Mas naquele instante era para mim as casas das mais fuleiras, porque tinha de todo tipo de homem. A casa era, acho que era R$ 10 para entrar, tá bom? R$ 10 para entrar, se não me engano. Então você imagina, R$ 10 para entrar, o que entrava de fato naquela casa. E ela lotada, eu entrei e tal, eu lembro que eu entrei, mas, gente, eu tinha 20 anos. Mas naquele momento que eu coloquei os pés para dentro, eu me senti uma garota de 12 anos. 12 anos que eu não estava entendendo nada, que... E eu tremia, gente. Eu tremia porque eu lembro que eu ficava assim, tremendo, e eu parei num cantinho, né, vendo todas aquelas garotas seminuas, de muitas ali de calcinha e sutiã, ou enfim, roupa quase desnuda, tipo, bem baixo mesmo. E eu olhava tudo aquilo, aí eu parei no meu cantinho e eu parecia mesmo uma criança de 12 anos, porque eu ficava olhando tudo aquilo como se eu fosse desse tamanho, e aquilo... Sabe quando você tá num mercado onde todo mundo é grande e você é pequeno e você fica olhando assim, tipo, meu Deus, que é isso? Que é isso? E eu fiquei parada aí vendo aquele monte de homem, pega aqui, pega lá, pega cá, e aquelas risadas altas, e parece que... Sabe aquela cena de filme que você se fecha ali, você começa a escutar um monte de coisa e parece que o mundo para só pra sua mente? É bem cena de filme mesmo, tá, gente? E eu fiquei no meu cantinho, eu falei, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E como é que eu posso dizer, gente? Uma voz no meu ouvido falava assim: se você conseguir a primeira vez, as outras serão vai ser mais fácil. E ficava batendo ali naquela tecla. Se você conseguir uma vez, você vai conseguir as demais. Mas eu sentia que aquilo não era bom. Não era bom. No meu coração falava, meu Deus, mas se isso acontecer, algo vai mudar, algo vai mudar. E eu sentia no meu coração, e eu sentia muito medo. E aí eu conheci. Eu tava lá parada, e acho que a minha expressão era de medo, e eu tentava disfarçar, mas você percebe quando a criança tá assustada que ela fica com o olho mais estendido, né? Aí o cara chegou bem devagarzinho, assim. Ai, gente, tá muito calor aqui. Ele chegou bem devagarzinho e ele falou, tá tudo bem? E eu não falei, não respondi, só fiz assim. Não olhei na cara, não olhei na cara. Aí eu lembro que, gente, até hoje eu não lembro do rosto dele, tá? Não lembro porque eu não olhava pra cara dele, eu não olhava. Mas ele tava com uma camiseta de time. Então eu só lembro de ter ficado focando naquele embrião do time. E eu só olhava pra ele do pescoço pra baixo, e é só isso, eu não olhava mais nada, né? Até então que eu não lembro da fisionomia, só da camiseta em si eu lembro tudo. E ele falou, é sua primeira vez? E aí aquela pessoa da Itália falou que eu não poderia falar que era a minha primeira vez, senão eles poderiam se aproveitar e coisa e tal, então me dava mais medo ainda. E aí eu fiquei calada, ele falou, é sua primeira vez, eu sinto isso, mas fica tranquila que eu sou uma pessoa do bem, eu não vou te maltratar. E aí aquilo foi me... Nossa, foi me embrulhando, e aquela minha vontade de chorar igual criança. Eu me sentia, gente, literalmente uma criança de 12 anos. Total, assim. E aí, nesse período... Gente, desculpa estar repetindo muito e aí, porque é o meu jeito, desculpa. Foi quando ele falou, eu vou cuidar de você. Tá? Ela tinha me instruído quanto que eu cobraria. Gente, quando eu entrei na noite eu não conversei com ninguém, tá? Eu não tive apoio de ninguém, nenhuma garota.
Eu não me aproximei de nenhuma garota, de nenhuma. Eu fui extremamente minha, parecia até um bichinho do mato, porque eu tinha medo daquelas atitudes delas, era muito pra mim. Eu nunca tinha vivido aquele mundo. Então aquele mundo pra mim era tipo, você tá vendo alguém pelado e você tá, meu Deus, você tá pelado, não posso te ver, sabe? Era tudo muito. E a minha vontade era ficar olhando pro chão, na maioria das vezes, no início. E ele falou pra mim, vamos? E, gente, eu fiquei. Ele falou quando você cobra. Eu falei o valor que ela tinha falado, tá? Eu falei o valor que ela tinha falado porque nem isso eu sabia. Então eu não tive um diálogo com ele, tá? Eu não tive. Ele só me perguntava, eu fazia assim, ou eu fazia assim, eu falei, tá tudo bem, tá, é tanto. E aí, quando a gente foi, ele pagou tudo certinho. Quando a gente entrou no quarto, ele me tratou normal, me tratou bem e tal. Mas, gente, quando eu fiquei nua, na verdade eu fiquei semi-nua, porque eu fiquei assim, não conseguia. E aquele cara veio pra fazer o que tinha que fazer. Quando eu tive o primeiro ato de relação. Desculpa, gente. Vamos lá. Quando ele veio pra ter o primeiro ato de relação comigo, eu tive uma explosão de sentimento dentro de mim. Como se eu tivesse quebrado um vidro gigantesco que me cercava, sabe, gente? É a maneira mais fácil de poder que você entenda qual que foi a minha sensação quando eu tive a primeira relação com um homem desconhecido. E eu lembro assim que a sensação que eu tive, eu fechei os olhos ali naquele momento, até então que eu não lembro do rosto. Eu fechei os olhos e é como se um vidro, plá, tivesse patifado em 3 milhões de vidrinhos. E aí, na hora que eu tava tendo um momento ali, né, de relação, eu só vinha a palavra inocência, como se soasse um sinal, sabe a sirene? A sirene do bombeiro? E só como se tivesse perdido, tivesse queimando. E inocência, perdeu, já era, sabe? E eu lembro que uma gota assim na hora que eu tava lá escorreu pelo meu rosto, sem que ele visse, assim, que eu tava meio de lado, assim. E aquela gota foi a última gota da inocência, como se ela tivesse ido embora. E aí, tudo bem, ele me tratou bem, eu agradeci. Foi embora, nem lembro. Mas a sensação que eu tive quando eu saí do quarto, que ele foi embora, eu não demonstrei isso na frente dele, tá? Eu fui pra dentro de um banheiro. Fui pra dentro do banheiro. E eu senti como se eu tivesse sido estrupada, violentada. Mas não, gente, ele não fez nada disso, pelo amor de Deus. Ele foi um bom... Ele foi um bom menino ali, tipo, um bom homem, tipo, me tratou bem. Mas a sensação que eu tinha é que algo dentro de mim tinha ido embora. E eu tava nua. E violentada ali. Essa é a sensação, tá, gente, que eu tive. E eu fiquei alguns minutos ali, porque eu lembro, eu tive muita orientação
Desculpa, tem gente aqui falando igual uma matraca. Desculpa. Desculpa, gente, eu fico um pouco emocionada. É um pouco difícil falar disso, é um pouco difícil pra mim. Enfim, eu fiquei lá naquele banheiro, enfim. E ali a sensação de pureza, daquela doce menina, é como se o lado doce da inocência de não saber exatamente as podridões, né? Sei lá, não sei nem explicar essa parte, tá, gente? Essa parte é bem difícil pra mim, que até hoje eu tô ainda no processo de entender tudo isso. E desde então, naquela noite, eu só lembro dele daquele momento eu só lembro dele, mas eu ainda lembro que naquela noite eu ainda tive mais. Eu tinha 20 anos, eu tive mais uns 3 homens na mesma noite. Mas o que mais marcou nesse período, vamos colocar lá de uma semana, na primeira semana minha, primeira ou segunda, até o primeiro mês, tá? Primeiro mês acho que pra mim foi bem difícil. Porque eu sempre fui muito sentimentalista, eu sempre fui de acreditar em príncipe encantado. Eu me sentia, gente, a sensação que eu tinha antigamente, antes de tudo isso acontecer, que eu era uma princesa e que tem. Pra você ver como a mente era bonita, até por eu ter 20 anos, naquela época ali eu tinha uma noção de que eu era ingênua e fofa, princesa, que eu casaria com um príncipe e acreditava no cavalo branco, casamento, véu e grinalda, enfim. Naquela primeira semana, como eu tava falando, o que me marcou mais naquelas primeiras semanas, que eu não tinha carro ainda naquela época, eu não tinha carro, eu tinha acabado de entrar, não tinha ainda. Então eu pegava um táxi. E como a casa era no centro e eu morava distante, eu pegava aquele táxi, menina, era assim, naquela noite, vamos falar daquela noite, ainda tive mais 3 homens naquela mesma noite. Fiquei na fila, porque antigamente tinha uma fila para você receber, você não recebia na hora. Tinha uma fila porque você pegava o tanto de papelzinho com o valor que você tinha que receber, você guardava aqueles papelzinhos para você receber no final. E eu lá na fila, gente, eu não falei com nenhuma garota, eu lembro disso perfeitamente. Eu não falava, eu só observava as garotas, só observava, mas muito indiretamente, porque eu ficava a maioria do tempo às vezes olhando assim mais pra cá e nunca olhando muito pra frente, porque eu não queria muito ver, eu não queria muito ouvir o que elas falavam, não queria me envolver de certa forma. No final daquela noite, quando eu peguei um táxi e eu sentei, eu fui chorando, mas chorando muito, de lá do centro até a minha casa. E incrível que pareça, naquela semana inteira, eu fui todos os dias quando eu saía de lá, eu chorava. Chorava, mas de soluçar igual uma criança. Sabe uma criança que apanhou muitas vezes e chora, e sente aquele pesado do corpo. E aí eu lembro quando eu chegava na minha casa de tanto chorar, eu tomava banho de 40, 50 minutos. Eu juro pra você, gente, eu tomava um banho, até hoje não acredito, de 50 minutos, 1 hora às vezes. 1 hora embaixo do chuveiro. E eu lembro que eu esfregava tudo, porque eu me sentia extremamente enojada. Eu tinha nojo, que eu tinha que tirar aquilo de mim. Meu Deus, eu preciso me lavar, tira isso de mim. Gente, dos 20 aos 24 anos, eu trabalhei, só tive um período de 22 para 23 anos
que foi quando eu fui para Florianópolis, que eu morei lá um ano, mais ou menos 8 meses, que eu não trabalhei. Fora isso, dentro dos 20 até os 24 anos, eu trabalhei. E vamos colocar, os primeiros 2 anos eram os altos e baixos, altos e baixos. Porque eu era ainda mesmo que, tá, eu consegui o primeiro, depois os outros, não foi fácil, tá, gente? Não foi fácil. Porque mesmo sendo, eu ainda tinha mania de chegar em casa e tomar um banho extremamente demorado, extremamente, tipo, agoniante. E muitas das vezes minha mãe pegou muito esse meu sofrimento. Ela pegou demais esse meu sofrimento. Ela... E eu ficava uma coisa aqui de eu me sentir meio com nojo, sabe? E eu me sentia com nojo. Eu sentia muito nojo. Era uma coisa assim absurda como eu me sentia enojada. Porque eu tava numa casa, gente, pelo amor de Deus. Nada contra, hoje tem de vários tipos, enfim. Mas eu tava numa casa que naquela época, aquela casa tinha de tudo. Tinha de tudo. E eu ainda na minha cabeça, o tempo que eu não fiquei muito tempo nessa casa, tá, gente? Eu não fiquei muito tempo. Até eu descobri, né, que tinha outras, eu fiquei nessa casa, mas nesse tempo que eu fiquei nessa casa, ela tinha aquela menina, né, da Itália que falou que ia me levar, que não me levou, tá? Ah, você ficou curiosa? A menina da Itália não me levou, chegou 1 mês, 2 meses, ela não me levou, muito pelo contrário, eu abandonei ela de vez e ela veio pro Brasil atrás de mim e eu falei que não, suas intenções estão muito da errada e não tem nada a ver comigo. Foi isso que aconteceu. Eu falei, não senhora. E ali eu já tava 2 meses, já tinha ganhado um bom dinheiro, então eu falei, ah, ela quer coisa estranha, eu não quero, né? Eu não quero nada disso com ela. Enfim, aí nesse período, né, foi muito difícil. Foi muito difícil. Vou mentir pra vocês. Se você é uma menina, né, tem lá seus 17 e teve uma vida, tudo bem que mudou muito, tá, gente? Hoje em dia as meninas estão muito mais espertas com esse negócio de relacionamento. Mas na minha criação, no meu tempo, eu tinha na minha cabeça que o amor era puro, que não existia coisa errada, não existia coisa errada, meu Deus do céu, não existia nada disso que eu via. E por isso que dói, cara, porque quando você. É tipo a expectativa de você ver tudo muito rosa e de repente você vê que aquilo que você fantasiou é totalmente fora da casinha, você se frustra. Você se frustra muito. Aí, enfim, aí naquele tempo, né, a menina, não aceitei a menina, aí eu fiquei nessa casa poucos meses, mas eu não podia negar. Então, eram cada tipo de homem, e quanto mais homem vinha assim, naquela casa, mais nojo eu sentia. Mais nojo, porque eu falo, mano, meu Deus do céu, como pode, meu Deus do céu, eu ter que... Enfim, você sentia nojo de tudo, do quarto. Você sentia nojo do quarto. Eu lembro que eu sentia nojo do quarto. Eu levava meu chinelo, eu levava minhas coisas. Nossa, até era tudo muito nojento pra mim. Eu comecei a... É uma coisa de louco, né, gente? Eu tinha uma visão extremamente rosa e muito pura, muito bonita da vida, enfim. Quando eu comecei a entrar ali, eu comecei a enxergar tudo muito feio, tudo muito sujo, tudo muito absurdo. Eu nunca tinha visto isso. Então, não foi fácil pra mim, gente. Se foi fácil pra você, minha amiga, que bom, né? De repente você entrou agora e tem uma maturidade melhor do que eu tive. Enfim, eu passei por poucas e boas, tá? Durante esses 4 anos, tirando esses 8, um ano aí que eu fiquei em Florianópolis, vamos colocar aí 3 anos, onde eu ia e voltava de muitas vezes. Um tempo que eu fiquei nessa casa só foi assim, choro atrás de choro, choro atrás de choro. Até que uma vez eu conversei com uma pessoa ali e uma eu não lembro quem foi, tá, gente? Mas me indicou, falou, por que você não vai pra casa tal?
É uma casa tão elegante. Você, desculpa, gente. Você combina tanto, você é tão mais elegante, perfil de acompanhante. Por que você não vai pra casa X? Porque você tem mais o perfil. Você não tem o perfil daqui, né? Aqui é diferente, você tem que ser mais... e lá você vai se sentir mais calma, né? Foi quando eu mudei de casa. Cara, quando eu vi aquela casa, eu falei, meu Deus, existe um lugar assim. E eu já ficava com medo, né? Porque na casa que eu tava era um pega, 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 pega e você não poderia, você não pode falar nada, naquela você não podia falar nada. Ou eu que não tinha experiência pra falar, tá bom? Eu que não tinha pulso pra falar que não podia. Quando eu fui para aquela casa onde eu me encontrei ali e vi que o meu perfil era um perfil mais elegante, mais calmo. Nossa, ali foi onde eu tive um pouco mais que eu comecei a acalmar e aceitar um pouco mais. Não aceitar, porque demorou muito para me aceitar, tá? Mas ir mais tranquilamente, falar, não, aqui tá bom pra mim. Mas assim, eu sempre, gente, criei fugas pra sair da noite. Eu nunca quis. Quando eu via tudo muito aquilo era demais e eu procurava fugas. Gente, desculpa, tá balançando. Então assim, eu sempre procurei fugas. E muitas das vezes eu entrava em... Como que eu posso dizer? Eu entrava em surtos assim, não é surtos. Lembrei, crises. Eu tinha muita crise de choro, muita crise. E a ansiedade eu não tinha ainda. Mas assim, eu tinha muita crise de choro. Mas era um choro da alma. Porque algo dentro de mim falava assim, eu não acredito que você fez isso. Você não poderia ter se rendido a isso. Por que você fez isso? Não era pra você ter feito isso, não era pra você... Então eu convivi com a culpa. Por isso que eu falo pra você, minha amiga, que você quer entrar na noite. Cara, você convive com uma culpa sem fim. Se não é culpa de mentir pra sua família, é culpa porque é culpa. Porque você tem que sentir culpa. Você poderia ter feito tanta coisa, porque fica aquela, né? Ou tem um monte de gente que fala assim, você é tão linda, eu casaria com você, eu faria isso por você. Nossa, você não acha que você poderia casar, que você poderia, né? Blá, 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 blá. E você, então, automaticamente, muita gente te faz, inconscientemente, te sentir culpada. Porque na hora que a pessoa tá falando aquilo, se você não tem uma maturidade de dispersar aquilo ali, você se questiona. Você fala, não, realmente, meu Deus, por que eu fiz isso com a minha vida? Eu tinha tantas opções, eu poderia ter feito tanta coisa, por quê? Por que eu decidi ir para esse lado? Então, conviver com a culpa é uma coisa que dói, né? Mas eu lutava muito para sair. Eu sempre fui de lutar muito para sair. Eu guerreava com a noite, porque era um vício sem fim para mim. A noite para mim sempre foi um vício, porque eu entrei com o propósito de entrar na noite para fazer um dinheiro para me ser piloto, porque a minha mãe naquela época ela não tinha condições ali de proporcionar isso para mim. Então eu falei, eu vou entrar, vou juntar um dinheiro, vou fazer meu curso de piloto e tá tudo certo. Mas depois que você entra, ai, coceira infeliz. Depois que você entra na noite, você se perde. Você se perde. Principalmente quando chega um ponto que você percebe que você consegue fazer aquilo. Aí que você se perde. Você esquece do propósito, você esquece por que você está lá. Por que você foi. Você esquece. Você começa a ver dinheiro e que ninguém tá mandando em você. Aí que você fala, você tem uma sensação da liberdade financeira e fala, eu posso fazer o que eu quero, eu vou fazer o que eu quero e tá tudo certo. Você se perde. Então, minha amiga, olha, eu vou te falar. Uma das coisas que se você
provavelmente, tá? Vou colocar aqui. Vou colocar 95. Mas eu colocaria 99%. 95%, para não generalizar. Todas se perdem na noite. Não tem... Eu não sei o que acontece dentro da noite, que é como se fosse uma energia que te leva para um caminho de perdição. Você, não é perdição, assim, você se perde num todo. Você começa a se tornar uma pessoa diferente. Principalmente quando o dinheiro está entrando, que você está fazendo tudo que você quer. Você se perde, você fala, não, é oba-oba, vixe, vamos fazer tudo. Você quer fazer tudo, você quer se divertir, você quer isso. Mas nos momentos vazios é onde tem o choro, onde tem a lastimação, a culpa. Você percebe o quanto você perde, mas vai demorar um tempo para você perceber que você mais perde do que ganha. Como assim? Mais perde do que ganha. Você perde muito. Cara, você perde a sua paz de certa forma. Porque a culpa, ela não te deixa, né? Você vai sempre se culpar. Você vai assim, eu não namoro porque eu sou garota. Eu não tenho isso de coisa normal aqui, amigos, porque eu sou garota. Você começa você mesmo se rotula. Você mesmo começa a te colocar num patamar de que você não tem merecimento. O seu merecimento é dinheiro. Mas se você for pensar, foi a sua opção. Foi a sua opção. Dinheiro. Você não quer nada além, quando você entra na noite, nada além de dinheiro. Então a vida é clara. É nada além de dinheiro, então você só vai ter dinheiro. Mas eu quero uma relação. Suas relações serão picadas. Porque quando você entra pra noite, você escolheu ser aquilo somente. E tem uma coisa, gente, tem uma coisa que faz com que você grude na noite. Você não, por mais que você saia, você quer voltar. Por mais que você saia, vai chegar uma hora que você não vai pensar às vezes muito e você vai voltar. Ao menos que você foi uma pessoa privilegiada e conseguiu se libertar desse vício, né? Então assim, gente, o psicológico, que é o tema de hoje, o psicológico de uma garota, tô falando por mim, tá? Ele é muito, como que eu posso dizer? Conturbado. Porque a garota normalmente, você tem que ir contra tudo que você não fazia antes. Por exemplo, antes de tudo isso, eu era amigável, sociável com quem eu queria. Eu não fazia nada além do que eu não queria. Quando você entra na noite, você tem que ser sociável com todo mundo. No sentido, você tem que ser simpática com todo mundo, mesmo se ele é bonito, feio, chato, legal, arrogante, importante, menos importante, rico, pobre. Você tem que ser... Lógico que você pode negar, mas por algum motivo algo vai te permanecer ali. E por muito tempo eu comecei a observar por que aquela pessoa estava vindo pra mim. O que eu tinha para tornar um pouco mais leve. Às vezes eu me perguntava o que aquela pessoa poderia me ensinar que eu não sabia. E para poder aliviar, né? E também outra coisa que é não uma dica, tá? Mas é o que eu fiz comigo, porque era muito dolorido para mim. Chegou uma hora que eu chorava tanto lá no início da noite, que eu falei, se eu for continuar com isso, eu não posso chorar, não posso mais ficar nessa situação que eu tô, senão eu vou entrar numa depressão, né? Não posso. Deixa eu só coisar aqui, tem gente me ligando, gente, só um minutinho. Pronto. Então, assim, eu não poderia ficar naquela situação por muito tempo, senão eu ia me desgastar muito. Então, o que eu falei? O que eu pensei comigo quando eu ainda estava naquela primeira casa? A partir de hoje, em algum determinado tempo lá, que eu não sei qual que é, eu falei, quando eu sair da porta pra
pra fora daquele trabalho, eu vou esquecer literalmente tudo que aconteceu. Com quem eu me deitei, com quem eu falei, com quem eu conversei, vai ficar na minha mente somente o que for de aprendizado. De resto, vai sair. Principalmente as relações sexuais. Eu determinei comigo que todas as relações sexuais ia ser exterminada da minha mente. Então, assim, a partir do momento que eu decidi isso, tem muita coisa que eu não lembro. Tem muita coisa que eu não lembro. Até rosto. Tinha vez que eu tava lá dentro e uma pessoa vinha falar comigo, ai, você lembra de mim? Não sei o que. Eu falei, não lembro. Não lembro. Nossa, mas eu sei que você não sei o que, não sei o que, blá, 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 blá. Não lembro. Tipo, mas eu não lembrava mesmo, porque ele tava naquele tempo onde tudo era esquecido. Eu esquecia tudo. Até então, não é que eu esquecia, eu falava, não vou lembrar. E eu fazia um grande esforço pra minha mente deletar, pra eu sofrer menos. Pra aquilo não ser mais sacrificante pra mim, ter que ficar pensando toda a vida. Então é uma dica também pra você, amiga, que tá nessa situação. Quando você sair da porta pra fora, esquece tudo o que aconteceu. A raiva, fúria ou até mesmo tudo o que aconteceu com quem você se deitou, com quem você não se deitou, deixa tudo pra trás. Não carrega com você. Não carrega. É aquele processo de um dos meus vídeos, se você assistiu, de conecta e desconecta. Para mim chegar nesse ponto aqui de conecta e desconecta, que é a partir do momento que eu entrei dentro da boate, eu conecto. A partir do momento que eu saí, eu desconecto. Independente se essa conexão está envolvida outro homem ou enfim, a partir do momento que você entra na boate, você conecta, e quando você sai, desconecta totalmente. Desconecta. Isso vai te deixar mais leve. Isso vai te deixar mais leve. Entendeu? E outra coisa também, que eu aprendi depois de muito tempo, que você precisa se proteger muito na noite. O psicológico da gente é muito atacado. É muito atacado. Né? Perante a sociedade, perante a tudo, isso é extremamente errado, né? Deus diz que o sexo é divino. Então, automaticamente, o sexo ele é divino, ele é feitor, é tudo sobre a obra de Deus, onde tudo é para ser maravilhoso, mas não para ser vendido. E querendo ou não, a gente carrega esse peso. A gente carrega esse peso. Um peso que parece bobo, mas não é. Quando a gente carrega o peso de um pecado, a gente acaba sendo muito atacada. Mas como assim atacada? Afeta nosso mental, afeta nossos sentidos, porque eles começam a ir e vir no sentido, muitas das vezes oposto, onde era para você estar indo, né, para um lado, você está indo para o outro. Então os sentidos, o sentir, a visão do amor, a gente é turva. A visão do amor, quando a gente entra na noite, ela passa a ser uma visão turva. De tudo aquilo que você imaginou na sua vida, ela é turva. Porque você começa a entender, associar o amor a uma única satisfação. Eu posso sentir amor por ele, mas se de repente ele tiver algo para me oferecer, no sentido, muitas das vezes você se apaixona muito rapidamente quando você está na noite por alguém que não necessariamente é bonito, mas ele tem algo para te oferecer, um status, ou até mesmo ele causa inveja nas outras garotas por estar com você. Então você acaba tendo uma paixão ilusória, que aquele é uma pessoa, um príncipe, por exemplo. E não é. Porque a gente tem uma visão distorcida do amor quando a gente entra na noite. A gente distorce todos os sentidos, porque a gente vai contra os sentidos. Então, por a gente carregar esse pecado, a gente é atacada. Não adianta falar, não é pecado, isso aqui. Ele é indireto de certa forma, porque, como eu te falei, Deus falou, Deus conhece o nosso coração.
Ele sabe. E por ele saber tanto, ele te deu o livre-arbítrio. Para saber como que você se comporta lá dentro. Quem é você antes e quem é você depois. Entendeu? Isso é uma coisa que é difícil a gente questionar quando a gente está na noite. A gente não vê mais o antes. É como se a gente não tivesse mais essa noção de quem nós fomos e quem nós somos hoje. Né? Então o psicológico... Ai, desculpa, gente, tá muito calor, meu nariz tá coçando, eu tenho rinite, é uma coisa de louco. Então, enfim. É o psicológico que eu vou falar pra vocês. Eu entrei em sair de depressão algumas vezes e rejeição própria minha, muitas vezes. E a culpa, enfim, o psicológico de uma garota, ele tem muitas coisas, muitas. Hoje, eu queria contar um pouquinho pra vocês a primeira parte do psicológico de uma garota. Para esse vídeo não ficar tão extenso e cansativo, hoje eu vou ficando por aqui, tá? Eu vou parar o vídeo por aqui. Vamos deixar para eu vou fazer a segunda parte do psicológico de uma garota, mas eu queria falar para você, se você é uma garota de programa e não tem coragem de falar sobre essa história, coloca aqui, né? Compartilha comigo. Eu quero saber um pouco da sua história, tá? E se você quer que sua história seja contada, por que não? Coloque aqui pra mim que a sua história eu conto também, porque eu vou ter um momento que eu vou contar várias histórias aqui de várias garotas que eu já escutei e já presenciei e já vivi também. Então hoje, por hoje, Psicológico de uma Garota de Programa fica por aqui, terá a segunda parte, aguardem até a próxima. Espero que vocês gostem e que eu possa ajudar de alguma forma. Mas eu quero dar uma mensagem, fazer uma mensagem aqui pra você. Confia em você e não abandone jamais os seus princípios, a sua fé e acredite que você sim é amada e você pode mudar a tua história, tá bom? Que Deus fique com você e muito obrigada por me assistir, muito obrigada. Eu compartilho com você a minha história e mais uma vez peço a vocês que deixem um like para me ajudar, tá? E é isso, muito obrigada. Beijo no coração e que essa história possa mudar pelo menos um pouquinho do que você pensa. Gratidão.